apresentação da dissertação de mestrado dele, intitulada Wheelchair Virtual Reality Simulator era a Modular Multipurpose Evaluation Tool. Então, nós temos para esta banca... Érico, muta o teu, faz favor. Está tendo retorno aqui. Isso. Nós temos, então, para esta banca, isto. Então, eu sou, então, o orientador do Érico, né? Nós temos esse trabalho de dissertação dentro do programa de pós-graduação de Design, no mestrado acadêmico. Eu sou, então, Aníbal Alexandre Campos Bonilha, o orientador do Érico aqui no PPG Design. A banca, né, vai estar composta, então, pela professora Aline Eng Save, da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, que aproveito para agradecer pela tua participação, né, pelo tua disponibilidade, o tempo ali para contribuir aqui com o nosso trabalho. E também a professora Gisele Merino, que ela é doutora aqui do programa de pós-graduação, né, em Design. Também agradeço, Gisele, aí pelo teu tempo, a tua disponibilidade também em ler o trabalho e compartilhar conosco aqui os teus pontos de vista. Eu vejo aqui também, assim, por cima, que temos o professor Marcelo aqui, né, de Joinville, o Marcelo Hausen, também valeu aí pela presença, que é mais um esperto aí na questão de realidade virtual. Muito bacana que esteja aí. E bem, ao resto do pessoal aí, o público que estiver, então sejam bem-vindos aí para esta apresentação. Então, a apresentação vai acontecer em blocos, né? O Érico vai ter até 30 minutos para fazer a sua apresentação. Depois, os membros da banca ali vão ter 15 minutos para colocar os seus pontos, e o Érico vai ter 15 minutos para responder. Então, para cada um dos membros da banca, isso pode ser feito de forma... Pode ser feito em bloco, né? Você pode falar os 15 minutos e esperar ele responder os 15 minutos, ou pode ser feito meio que uma conversa também, não tem problema. E depois, então, vai ter um tempo para uma tréplica, caso o membro da banca assim o deseje. Finalmente, então, a banca vai se reunir em privado, né, em particular, para definir a avaliação do trabalho do Érico, certo? Então, eu vou pedir, então, para o Érico começar a sua apresentação, e tem, então, Érico, aí 30 minutos, são as 2h06, até mais ou menos umas 2h36 ali no possível. Ok. Pode começar, Érico. O Érico está aqui comigo na sala, tá? Então pode dar, às vezes, uma... Certo, pessoal, boa tarde a todos, né? Agradeço a presença. Eu sou o Érico, então, Patrício Monteiro, e o nosso trabalho, então, aqui do design, da pós-graduação, design, mestrado acadêmico, a nossa área de concentração é os fatores humanos no design, ela é centrada em fatores humanos, e a linha de pesquisa que eu sigo é interfaces e interações cognitivas, as interfaces que acontecem no campo mental. Certo. Um resumo geral deste trabalho que foi feito, certo? Nós planejamos, fizemos o design, o desenvolvimento e aplicamos uma ferramenta de realidade virtual, um simulador de cadeira de rodas manual, certo? E com este aplicativo desenvolvido, fizemos então testes de paridade com a realidade e um teste de uso de caso. E a partir daí, resultados e conclusão. Como introdução, então, a gente percebe que esse trabalho ele acontece por meio deste objeto, desta ferramenta, né? A realização da ferramenta ela é central, certo? E a natureza dessa ferramenta, aqui no caso um simulador, né? A natureza geral dessa ferramenta seria uma ferramenta para se criar ferramentas, que são ferramentas analíticas, de avaliação, certo? Essa é a natureza, né, do que se busca. E para o quê? O que buscamos investigar, examinar, são os fazeres, as experiências humanas, né? O fazer humano, os movimentos, a atividade humana. Isso alinhado com a nossa área de pesquisa, né? O porquê que buscamos fazer isso, a gente sabe que os desafios dos usuários de cadeiras de rodas são extensos, são inúmeros, certo? O número de usuários que a gente tem no mundo é grande, né? 2% em média, estima-se em países desenvolvidos, até no mínimo 4% em países em desenvolvimento, diga-se nós,
Os motivos que podem levar uma pessoa a utilizar uma cadeira de rodas são os mais diversos também, mas eu levanto o ponto para a idade, a questão da idade. É conhecido que, à medida que envelhecemos, desenvolvemos problemas naturalmente de mobilidade e utilizamos, então, ferramentas assistivas, né? Bengala, um andador, cadeira de rodas. E essa questão da idade, ela é interessante porque ela afeta todos nós, certo? Não se trata de um nicho ou um recorte da sociedade, somos todos, né? E sabemos que a sociedade na sociedade, a parte sintática dela não é construída para atender essa população, certo? Ela precisa de transformações, reformas, e a ideia desta ferramenta é que ela venha auxiliar essas transformações e reformas, certo? E a maneira como essa ferramenta alcança esses objetivos, então, é por geração de dados objetivos de um fazer. Esse é um panorama do que compõe a ferramenta. Certo? A partir desse ponto, então, a gente iniciou uma revisão de literatura uma revisão de literatura não sistemática, certo? Voltada para dois assuntos, Wheelchair Simulator e Virtual Reality. No caso, os motivos dela é procurar compreender os desenvolvimentos, né, dentro desses artigos científicos, teses, dissertações, como foi desenvolvido um simulador em realidade virtual, certo? No caso de cadeira de rodas, né? E buscamos, então, identificar quais são os features, as capacidades em comum desses simuladores avaliados, né, pesquisados, se existe alguma característica em comum entre todos eles, quais são os mínimos, né? E, por fim, a área de aplicação desse estudo, né? Que área que recebe o benefício final. Certo. Durante esta revisão bibliográfica, então, o primeiro ponto que a gente encontra é uma disparidade técnica entre os estudos. Os estudos estão ali, eles estão entre esses últimos 10 anos, 10, 15 anos, e essa disparidade técnica, ela tem um motivo, né? É uma disparidade técnica exatamente nos equipamentos de realidade virtual, certo? Aí eu pontuo para vocês aqui a frase do Jason Gerald, que a definição dele de realidade virtual, né? Se trata de, traduzindo aqui rapidamente, tecnologia computacional criada para simular ambientes, a realidade virtual, que podem ser interagidos de maneira direta, de forma real e física por uma pessoa, né? Então, você tem a pessoa, o ambiente simulado e um computador. Certo? O ponto que eu levanto da disparidade aqui, ele tem um motivo. Em aproximadamente 2015, tivemos um salto no que se refere à realidade virtual, produto de consumidor, né? Consumer Level Product. Tivemos um salto, né? Houve uma transformação, né? Não chega a ser uma revolução, mas uma transformação. E desse ponto em diante, esse jogo dessa tecnologia, ele troca. Então, muitos trabalhos que foram feitos nesse período, algumas soluções, alguns achados, eles perdem um pouco a validade, né? À medida que essa tecnologia evolui. E pontuando um pouquinho mais a parte da história, a gente tem o surgimento do Oculus Rift em 2015. O John Carmack foi um dos criadores dessa nova realidade virtual, certo? Em termos de componentes tecnológicos, você tem uma evolução iterativa, tecnologia, então não é ela exatamente que apresenta a mudança, mas a construção de padrões. Né? Você construir um padrão de uso, o que são os mínimos, quais são os controles, esse conjunto que pega tecnologias de outras áreas, dos videogames, etc., é que cria essa transformação. E esse conjunto, esse padrão, o que ele traz bastante importante é o senso de presença, sense of presence. E é o que transforma essa experiência, é o que torna a experiência antes de 2015 algo mais alegórico, mais do campo do entretenimento, pelo menos as tecnologias de consumer level, eu me refiro, né? A partir de 2015, não, a gente tem um senso de presença muito mais forte. Então, evoluções no hardware, evoluções no software, e pontuo esses dois, o OpenXR e o WebXR, que eles são as intenções de padronizar por o lado do desenvolvimento, né, que se possa desenvolver para um conjunto de equipamentos, não somente para um ou outro. Esse ecossistema alcança uma estabilidade funcional agora, 2020, 2021. Então é um tanto difícil encontrar estudos, né, a respeito desse exato ponto que procuramos. Voltando na literatura,
o resultado da análise destes trabalhos, né, os principais resultados. Em primeiro lugar, a gente percebe que em mais de 10 dos trabalhos revisados que foram desenvolvidos um simulador, foi desenvolvido um simulador para cada um desses casos específicos, certo? A nossa questão é que se poderia existir um simulador que tomasse este lugar e, ao mesmo tempo, não houvesse esse desperdício de recursos, né? Desenvolver 10 simuladores quando um atenderia. Outra coisa que encontramos são, a maioria dos simuladores, eles dão suporte para 2 dimensões. O ambiente é tridimensional, mas a física e o funcionamento é em 2 dimensões. Tem um motivo, certo? Tem relação com o custo, é um alcance. E junto com esse uso de 2 dimensões, a gente identifica uma preferência por emulação, ao invés de simulação, certo? A diferença entre emulação e simulação é que a emulação ela foca no resultado de um fenômeno e procura recriar exatamente o resultado, não interessa como, enquanto que a simulação desmonta o fenômeno em partes e procura recriar o funcionamento, não exatamente o final. Isso é uma diferença de se desenvolver numa linha de emulação e uma linha de simulação. Então, a grande maioria opta por emulação ou desenvolve-se somente aquilo que se precisa, né? Tem uma relação com o custo. Existe uma preferência geral por cadeiras power wheelchairs, cadeiras elétricas, ao invés de manuais. A maioria dos trabalhos atendem a cadeira elétrica, poucos a manual. A maioria dos trabalhos usam uma cadeira de rodas como interface. Não é desenvolvida uma interface interna, né, de uso nesses simuladores da cadeira. Você opera direto uma cadeira, na maioria das vezes, em cima do sistema de rolamento. O uso dessa cadeira de verdade tem uma relação com a área, né, a maioria dos casos. É necessário a cadeira de verdade, né, para certas áreas, médica em especial. Quanto a áreas de aplicação, a maioria delas focadas na medicina, no treinamento, em alguns casos treinamento e medicina junto, um pouco mais para arquitetura e um pouco menos para áreas sociais e educação. Essa é uma revisão, no caso, de um campo científico, certo? Mas existe ainda um campo comercial, né, industrial, enterprise ou de serviços, né? Como exemplo, um dos trabalhos revisados, ele vem de um país onde as normas de acessibilidade são maiores que as nossas, no caso, e para se utilizar uma cadeira de rodas elétrica, tem-se que tirar uma carteira de motorista, passa por uma avaliação, tanto de capacidades quanto médica. E esta equipe desenvolve, então, um simulador de realidade virtual para atender exatamente este ponto, servir de treinamento para as pessoas num ambiente seguro, né, que ainda não dominam o uso da cadeira elétrica, e, por outro lado, como ferramenta de avaliação para esses clínicos que vão avaliar a condição da pessoa, né? O resultado deles é que a ferramenta atende este universo. E a gente entende, então, este universo não somente como ciência, isso pode ser um serviço prestado, né? A instituição que autoriza, ela pode estar utilizando um simulador para fazer estas avaliações e entregar as autorizações, permissões de uso, certo? Como exemplo. E, por fim, quanto ao uso dessas ferramentas, existe essa questão. Ferramentas dessa natureza, elas podem ser utilizadas tanto como assim, uma relação provedor-cliente, tanto por quem provém, como por quem é o cliente dessa situação. Ele tem 2 pontos que são possíveis de uso. Certo? Então, entramos no que é o design dessa ferramenta. O nosso objetivo, então, ele é entregar dados objetivos de uma experiência humana, certo? E aqui nós temos, então, alguns pontos de design centrado em ser humano, ou os designs voltados para ferramentas em realidade virtual, levantados. Em primeiro ponto, a versatilidade. Então, nossa intenção é alcançar uma amplitude de aplicações. Sabe? No caso, a affordability, que se refere ao baixo custo, a facilidade de uso, e a questão de ser compacto, ser transportável, móvel. Aqui existe uma questão, né? A ciência trabalha sempre, a aplicação da ciência busca um research ou em laboratório ou em campo. A realidade virtual ela consegue mesclar o que é laboratório e campo, né, junto com mobilidade e sendo compacto. Esse valor nos interessa. Transparência, então buscamos por ferramentas que, né, utilizaremos para esse desenvolvimento que sejam open sources, que tenham licenças de uso amplas, né, e que
e que o uso combinado dessas ferramentas, né, usaremos um conjunto de ferramentas, mas que o uso combinado, ele retire certas redundâncias. Eu cito um exemplo para vocês, em nossa ferramenta, podemos implementar um editor para posicionar objetos em 3D, certo? É uma redundância, pois esse editor já existe nas outras ferramentas. E no caso da nossa ferramenta Open Source de desenvolvimento, podemos utilizar, trazer para dentro da nossa solução essas aplicações já construídas, essas funções. Então, de forma geral, eu não preciso construir um editor quando eu posso utilizar aquele que já está no conjunto, integrado. E, por último, modularidade, que permite a configuração bastante ampla do usuário e, ao mesmo tempo, permite que elementos deste usuário final estejam contidos no nosso sistema ou que todo o nosso sistema esteja contido em alguma solução que ele já tenha. Essa modularidade é importante. Então, esses elementos regem o design. O desenvolvimento, quanto ao desenvolvimento, o uso primário da ferramenta, que a gente envolve aqui, temos na parte de cima, na direita e esquerda, um computador e o equipamento de realidade virtual. Esse é o uso normal da ferramenta, né? Ele é ligado tanto por cabo ou por Wi-Fi. Junto ao equipamento de realidade virtual tem um usuário, a pessoa que vai usar a experiência final, que vai ser controlada, medida, que experimenta. E do outro ponto, junto com o computador, por meio de softwares, temos o usuário que desenvolve, configura uma solução, certo? Nessa relação entre o computador e o usuário que desenvolve e configura, então, temos a necessidade de um ecossistema de softwares, de mínimos, de padrões, certo? Escolhas. Quanto ao hardware, então, escolhemos o Quest 2 da Meta, Reality Labs, por motivos de que ele representa um dos padrões. Quanto ao computador, tanto um desktop ou um laptop PC, Windows, de valores médios eles atendem, os custos não são altos. O Quest 2 hoje, agora, ele é comercializado por $200, um referente computador para utilizar junto ao Quest 2 com o nosso sistema alcança entre $500 e $700. São valores baratos, né? Affordable. Em termos de software, então, desenvolvemos esse workflow. Aqui neste círculo aqui, então, temos uma ferramenta, a escolha da ferramenta também, o Blender, né, para modelagem de objetos, modelagem e texturização. Utilizamos o GIMP para processar imagens, criar imagens também. Utilizamos o Audacity para processar sons. No centro destes softwares que resolvem os assets, temos o VLC para cuidar de conversões entre eles, certo? E esses elementos, esses assets gerados, então, eles são entregues para a ferramenta de autoria, ferramenta de desenvolvimento, seria a linguagem de programação, certo? No nosso caso, se chama Godot. E do Godot existe uma possibilidade de 3 saídas. Pode fazer uma saída final para funcionar em web, internet, tem um alcance amplo. Pode-se alcançar um funcionamento em PC, que é o funcionamento padrão, que estaremos usando ou recomendando, e um funcionamento em Android, que pode rodar tanto em celulares, tablets, assim como alguns dos capacetes de realidade virtual, eles possuem um sistema Android próprio. Torna-se autônomo se for utilizado essa saída. Então, o importante aqui é entender esses alcances. Quanto ao workflow que foi desenvolvido, então, iniciamos um teste dele, e o primeiro estágio da construção desta ferramenta envolve a construção de uma simulação humana. Certo? Seria pontuar a presença humana em algum local e a presença das mãos, rosto, orientação. Aqui desenvolvemos, então, controles alternativos por meio de mouse, teclado, desenvolvemos a capacidade de utilizar displays diferentes, não somente o capacete, normalmente por motivos de depuração, debugging, mas pode ser utilizado como capacidade da ferramenta, certo? Então, se hardware, testamos as capacidades dos hardwares, o que ele é capaz e o que os softwares de autoria se encaixam e alcançam. Testamos essa usabilidade, as saídas para PC, Android, Web Output. Nesse ponto, então, completo esse estágio, ele significa uma aquisição de tecnologia, né? Conseguimos agora desenvolver o que seria o mínimo de experiências em realidade virtual. Nosso próximo estágio é a construção da cadeira em si e da sua simulação. Utilizamos esse modelo, o Graham Field Traveler L4. Essa é uma cadeira, as cadeiras de rodas, existem inúmeras, de vários tipos,
para várias áreas de esporte, outdoors, para pessoas de terceira idade, cadeiras voltadas para o hospital, etc. A nossa escolha é por uma cadeira bastante amplamente difundida, uma das mais populares no mundo, e o uso dela, no geral, é para períodos curtos, não para longos, e normalmente relacionado com hospital ou clínicas, né? Então, no caso, medimos a cadeira de verdade, modelamos, texturizamos, você visto aqui, o sistema é construído, certo? Colocado em partes. O próximo estágio, então, envolve o desenvolvimento da interface, isso é um problema central desse trabalho, visto que, no caso da realidade virtual, o caminho da interação, ele vem dos controles físicos reais, o capacete, o controle que se segura em mãos, interfaces físicas, elas representam nossas mãos virtuais, certo? Existe esta passagem, e são estas mãos virtuais que operam a cadeira de rodas virtual, certo? Então, tens uma interface entre o virtual e o virtual a ser resolvida. E essa interface tem um problema que, na realidade, em atividade real, ela acontece pelos sentidos tátil. Ela é uma interface resolvida tátil e memória. E, no caso desses hardwares, os básicos que buscamos atender, eles não possuem esta capacidade tátil que existe que a realidade requer. Certo? Em realidade virtual não existe este toque, nossas mãos são fantasmagóricas, atravessam, e então temos que trabalhar com o que é disponível, e dentro desse campo tátil temos o haptic feedback, a capacidade desses controles de tremer, e podemos controlar esta intensidade. Então, esse é o único caminho que se encontra dentro do mesmo sentido para a solução. Ainda mais na interface, como resolvemos, então, fizemos uma ligação entre esta intensidade do tremor dos controles com a velocidade em que a roda se encontra. Ao momento que você segura as rodas para controlar, essa velocidade que a cadeira se encontra, então, transfere um tremido. Ele serve como se sentisse o tato do chão, né? Ele passa uma velocidade, ele passa um pouco desse retorno tátil do real, e ele também te responde se sua mão está em contato para a operação da cadeira ou não, né? Então, ele atende um número de funções. Mais à frente, então, começamos um primeiro teste de paridade com a realidade. A intenção desse teste, então, é encontrar uma relação deste uso dessa interface do simulador com o real. Desenvolvemos, então, em 3D uma sala de aula, que a gente pode ver a sala básica 3 e um modelo preliminar em Blender, e aqui embaixo nós temos o modelo final com os elementos já dentro do Godot. O teste de paridade envolve, então, o uso desta sala real e a mesma sala virtual, apresenta um caminho de 5 metros no chão, e a tarefa envolve percorrer esses 5 metros, executar um giro de 180 graus, retornar de 5 metros, total de 10 metros percorridos. Certo? As tarefas, então, envolvem a resposta de um questionário primário anterior de experiências, né? Buscamos aqui entender se a pessoa tem experiência com realidade virtual, já teve, com que frequência, o uso de cadeira de rodas e o uso de videogames em primeira pessoa em 3 dimensões. Passado esse questionário, o candidato executa o teste, dirige a cadeira por esses 5 metros, 180 graus, 5 metros. Na sequência, ele executa a mesma tarefa no ambiente virtual, certo? E, por fim, responde um Short Feedback Questionnaire, que atende a experiência no geral, no funcionamento da interface, do equipamento. Então, aqui desenvolvemos um índice de desvio que apresenta a distância, ele é relacionado à distância que a pessoa se desvia da proposta de 10 metros e 180 graus de rotação. Se a pessoa vai a mais ou a menos, cria-se um índice a partir daí. No caso aqui, o índice é calculado, ele é absoluto, da distância total, que é a proposta, dividido pela distância que a pessoa alcançou, menos 1, e gera-se o absoluto. Este número, então, quanto mais próximo do zero, ele representa a perfeição em cima da trajetória de 5 metros. E a nossa intenção é encontrar o índice de desvio do real e o índice de deviation do virtual. A nossa intenção é que eles sejam iguais entre um e outro. Então, aqui são os primeiros resultados, o teste com 6 pessoas. Por aqui, pela trajetória, já podemos observar que existem problemas, certo?
o usuário 1, o usuário 5, eles encontraram, se comportaram como esperado, mas os outros não. O usuário 4, então, foi bastante fora do que foi esperado. Em termos de resultados, aqui, então, temos o índice de desvio de todos os candidatos aqui na esquerda, certo? E o da cadeira. A intenção é que esses valores sejam iguais ou próximos. Então, vemos aqui algumas disparidades bem grandes. Aqui nos dados espaciais gerais, temos também mais informações sobre o desempenho de cada um, o tempo, a distância percorrida, o tempo de duração. Percebe-se que o tempo da realidade virtual foi maior, certo? Então, o resultado da análise destes dados, né, apontando essas disparidades, aponta uma disparidade entre o real e o virtual, neste caso, particularmente a partir da curva. As pessoas perdem o controle e sacrificam o tempo, e encontramos esses ajustes, né? Ajustar a sensibilidade em movimentos curvilíneos e acertar as velocidades máximas. Entramos, então, num segundo teste de paridade, perto do fim, antes de executar o teste de uso de caso. Aí, no caso, testamos 15 pessoas, 15 usuários, e aqui nós temos um gráfico entre o seu desempenho, o índice de paridade do real e o do virtual. Espera-se que os dois estejam equiparados, como no caso 6, 10 ou 2, mas identificamos disparidades nestes usuários, podem apontar problemas no simulador. Examinando os usuários que entregaram o maior problema, identificamos duas situações: movimentos em forma de escada, ser visto no usuário 1, e no usuário 7, 8 e 11, um movimento, eu chamaria de jitter, como um zigue-zague, certo? Como um vai e vem. Então, examinando melhor, então, o resultado, temos aqui os índices de desvios, as experiências anteriores, né? Identificamos que esses usuários, o conjunto, ele não tem experiência em nenhuma dessas três áreas, e quanto ao short feedback, tivemos um resultado relativamente satisfatório da experiência por completo. Certo. O resultado deste último teste de paridade aponta estes dois problemas: o movimento em forma de escada e o movimento alternado, jittering. E aqui estamos mais propostas para resolver problemas: alterar as sensibilidades, alterar os limites máximos de velocidade, e no jittering, resolver... aqui, no caso do jittering, é um problema operacional, não é exatamente do sistema, mas, no caso, implementamos um algoritmo de prevenção para isso. Nós não somos acostumados, muitas pessoas não são acostumadas a operar esses controles, não têm familiaridade. Então, existe esse fenômeno de jittering, acontece porque a pessoa não larga a roda quando ela está fazendo um movimento na direção frontal contínuo. Ela acaba puxando a cadeira para trás, para frente, para trás, e gera esse ciclo. Sendo um problema da interface, não nosso, mas preparamos um algoritmo para facilitar. O interesse é que a ferramenta seja fácil de ser utilizada. Certo. Tendo este resultado, então, evoluímos para o teste de uso de caso, use case, certo? Nossa intenção aqui, eu vou chamar esse teste de ensaio, ele não é realmente um teste completo, é uma questão que levantamos por literatura, não veio exatamente de um profissional dedicado a esta área, e o interesse dela, então, principal é testar, ensaiar uma aplicação da ferramenta que desenvolvemos, como se ensaiasse em laboratório. Nosso objetivo, então, é gerar dados das movimentações de usuários de cadeira de rodas e que possam dar suporte, essa performance possa dar suporte para sugestões e escolhas. Então, certo, trabalhamos com a literatura, a área de interior, design de interior, preferência em classe. Certo? Então, o nosso ensaio envolve uma população de 5 usuários. A proposta envolve uma sala de aula 9,7 metros. Dentro dessa sala, 3 layouts de disposição de carteiras e pátios para cada uma são propostos, no caso, chamaria de tracks. As tarefas envolvem, para cada um dos candidatos, responder o Prior Experience Questionnaire, dirigir a cadeira de rodas por cada uma das tracks, randomicamente, são 3, responder um Sum Questionnaire, que é um questionário pictorial de emoções ao final de cada track, e o Short Feedback Questionário ao término. Aqui estão as salas e os caminhos desenvolvidos. Aparentemente, eles
aparentam diferentes, trabalhamos pela hipótese zero, certo? A instalação do mesmo tamanho. As carteiras representam os obstáculos, são 12 em todos, estão posicionadas equidistantes, atendem à norma, permitem uma passagem de 1 metro, 1,2 metros. E o espaço ocupado e área livre dessas 3 tracks são o mesmo, né, o que significa possibilidade de movimentações iguais. Quanto ao caminho projetado, que nos serve como controle, ele obedece a estas regras, se movimenta por pontos cardeais, natureza linear, a distância total dos 3 tracks, sempre 22,7 metros, incluindo cada um dos estágios. Os estágios seriam da entrada até a carteira do usuário, da carteira a carteira de um colega e da carteira de um colega a lousa para apresentação. No caso aqui dos 3, são todos iguais. O que difere aqui, então, é a disposição desses obstáculos, as carteiras e a rotação, quantidade de rotação envolvida nos caminhos propostos. Deste exercício proposto, então, tiramos um índice composto. Ele envolve um comparativo entre a distância que o usuário alcança contra a distância que foi proposta, a rotação que ele alcança quanto à proposta e o uso do tempo também, sendo que o mínimo é o tempo alcançado pelo mínimo dos candidatos, pelo mais rápido. No caso, então, da população, os resultados que tivemos aqui, Average Compound Index, em todos os track A, B e C, encontramos no track B o melhor índice composto, né? 1,184. O questionário SAM de emoção, ele dá suporte para este achado, ele aponta este caminho como o mais feliz, o de melhor calmaria e onde se encontra em maior controle. Certo? Então, esses 2 resultados então, estão de acordo, mesmo que a velocidade aqui aparenta ter sido um ponto importante, a magnitude da diferença é pequena. Fazendo uma análise individual de cada um dos casos, não encontramos nenhuma disparidade que pudesse causar alterações nos números das médias finais, tá? Estão todos conforme esperado. No caso, ainda examinando o indivíduo, observamos aqui uma certa tendência por tipos de trajetórias, uma preferência por movimentos lineares e rotações estáticas pequenas. Isso pode ser visível em alguns desses gráficos. Aqui temos todas as trajetórias que foram executadas por cima dos tracks. Aqui no que eu refiro a vocês, a Jittery Motion, como tínhamos encontrado antes, não foi encontrado nesses testes, há a possibilidade que ele tenha sido resolvido. A movimentação em escada foi encontrado, em especial aqui no usuário 4, a gente pode ver a movimentação escadinhada, né, no gráfico de trajetória, aqui em comparação com o usuário 3. Então, isso representa espaço para melhorias. Aqui temos o resultado, certo? O nosso Short Feedback Questionnaire apresenta uma média geral de satisfação da experiência maior do que a anterior. Também são experiências diferentes. Essa de agora partirá a ser referência para as próximas. O questionário de experiência anterior, utilizamos pessoas com maiores habilidades do que no primeiro teste, no primeiro e no segundo teste. Certo. Functionality. Essas são as diferenças encontradas aqui. Quanto a resultados, então, o design e o desenvolvimento do simulador proposto alcançam sucesso, o simulador existe, um ecossistema de desenvolvimento, sua integração, workflow, alcançam o resultado. É possível construir uma ferramenta, como foi colocado. Executamos, então, estes testes de paridade, né? Quanto à usabilidade e o realismo, os testes de paridade nos apontam um índice, um ponto inicial para se procurar estar cada vez mais próximo da realidade, certo? Então, encontramos este ponto, certo? Vale lembrar que a paridade é algo crítico, de importância crítica, principalmente neste estágio de design e desenvolvimento, mas na evolução do projeto ela vai estar sempre constante, sempre sendo investigada e melhorada. Quanto à interface, também encontramos possibilidades de melhorar, iteração, melhores usos do haptic feedback. A nossa proposta é boa, mas ela tem espaço para melhorias, principalmente sinalando conexão e desconexão. Mas aqui algumas modificações, algumas
melhorias que podemos fazer quanto à área de contato entre mão e a alça da roda. No caso do teste de aplicabilidade, os dados levantados são extensivos, são úteis, servem à hipótese deste pequeno teste, do pequeno ensaio. É possível analisar os movimentos em questão em detalhes. Foi apontado, então, uma preferência pelo track B, ou arranjo das cadeiras, então aparenta entregar mais conforto. Existe uma preocupação, a realidade virtual é capaz de entregar muitos dados, certo? Aqui realizamos experimentos de aproximadamente 2 minutos, e trata-se de dados enormes, então investigando fazeres mais extensos, de tempos mais extensos, futuramente temos de ter uma atenção. As escolhas de design, elas foram bem colocadas, a simulação baseada em veículo, quando o veículo se torna estático, estático traz uma liberdade para o usuário, uma liberdade ampla de espaço, né? Que fora da cadeira de rodas você não tem, você esbarra na parede, com a cadeira de rodas alcança-se mais longe. Certo? Então o simulador foi desenhado, foi desenvolvido. A intenção, então, é que essa integração toda venha a atender, né? Venha procurar atender e compreender melhor os usuários de cadeiras de rodas e seus fazeres. O escopo do trabalho ele pode ser aplicado a outros veículos pequenos, né? Ultimamente temos, né, uma levantada de veículos pequenos, veículos de supermercado, veículos de passeio, carrinhos elétricos, patinetes, etc. O som não foi contemplado nesse trabalho, ele foi pesquisado e testado, mas não fez parte dos testes para futuras investigações. Sabemos que o som tem uma importância no sentido da presença. E nos resta ainda, na parte tridimensional e dinâmica, implementar o controle de peso. Certo? Então, sim, esse simulador ele foi capaz de entregar uma solução de baixo custo. E suporte isso. E no decorrer desse trabalho construímos então um short paper que recebeu um prêmio em 2023 no Symposium on Virtual and Augmented Reality, seria o principal evento de realidade virtual no Brasil. Recebemos um prêmio de Best Short Paper, que prêmio, como nós. E temos a bibliografia, os trabalhos envolvidos. Essa é a conclusão. Muito bem. Valeu, Érico, aí pela tua apresentação. Passaste aí os 4 minutos do tempo, dos 30 minutos, mas tudo certo. Então, de acordo com nossa programação, então, agora a gente vai escutar os membros da banca, né? Por praxe, a gente começa com os membros mais afastados. Chamar a professora Aline para fazer os seus comentários aí em 15 minutos. Pode também perguntar para o Érico qualquer coisa que tu achares por bem ali. Novamente agradeço, tá, o teu tempo, a tua presença aí com a gente e bom, espero que seja o começo aí de cooperações que a gente possa fazer também. Fique à vontade, Aline. Obrigado. Bom, uma boa tarde. Érico, eu queria parabenizá-lo, antes de mais nada. É um trabalho que, ainda que a gente tenha sempre processos a serem complementados e ajustados, é um trabalho cuja proposta inicial ela tem pontos muito fortes, assim, que são muito valorosos nesse sentido. Eu vou estruturar minha fala em 2 momentos, um mais generalista, ok, Érico? De forma mais, numa visão geral, mais do seu trabalho, e depois uma fala mais... Eu estou ouvindo a minha voz de volta, é só por isso que eu... Não sei se agora... eu estou retornando a minha voz, e aí é por isso que eu estou atrapalhando um pouco na minha fala. Acho que agora foi. Agora ok. Isso, obrigada. Bom, então vou fazer minha fala em 2 momentos. Uma fala sobre, de forma mais geral, no escopo do trabalho, e depois alguns pontos específicos de páginas, enfim, que são mais estruturais da proposta. Assim.
Como pontos fortes da proposta, vi primeiro essa questão da imersão, essa situação da pessoa, em especial, estar na cadeira de rodas por uma deficiência adquirida. Ela é sempre um processo de muita dificuldade, e nesse sentido o simulador ele vem de encontro também a essa situação, ainda que você não tenha de forma tão clara especificado isso, mas efetivamente essa utilização a essas pessoas nesse processo de recuperação, que tem um ponto lá que é levantado, ele realmente se faz extremamente importante. Acredito que esse tipo de simulador, em avanços dele nesse processo, eles podem levar, inclusive, as pessoas em cadeira de roda a situações que, em algumas questões, a acessibilidade arquitetônica ou urbanística não lhe permite. Eu pensei, inclusive, nesses sítios arqueológicos, que muitas vezes não são possíveis de serem visitados, e aí, dessa forma, uma forma também de construção e aplicação. Percebi a versatilidade, a customização que nesse processo é levantado, então a capacidade de configurar diferentes cenários, ajustar os parâmetros, a simulação, oferece, portanto, essa flexibilidade para investigar essa variedade de situações e necessidades bem específicas dos usuários, pois estou aqui também como uma pessoa que usa cadeira de roda, então sei essas dificuldades que são acometidas. Os dados apresentados, o simulador coleta dados objetivos sobre essas interações dos usuários com esse ambiente virtual, em especial, desculpa, essa questão das trajetórias, o tempo de navegação, esses índices de desvio, que vão apontando questões muito específicas a serem corrigidas no simulador, mas, por outro lado, são também inerentes do processo de aprendizado daqueles indivíduos os quais você trouxe para fazer uso, né? A gente tem uma expressão, inclusive, nessa questão da inclusão, que é nada sobre nós sem nós. Então, a presença de pessoas em cadeira de roda também fazendo uso desse processo vão auxiliar e colaborar ainda mais para esse processo. De toda forma, eu acho que o simulador ele tem também as suas vantagens no sentido, na possibilidade de empatia e inclusão. Então, ele avança num processo que é muito sensível e que talvez não seja tão analítico quanto a sua proposta de projeto e de trabalho, mas que são também extremamente importantes. A possibilidade de realizar simulações com diferentes tipos de deficiências também é extremamente importante. Os desafios, então, eu diria essa questão do simulador, né, no sentido do conforto do usuário, essa precisão do feedback tátil, a replicação dessas sensações físicas que ainda são um pouco limitadas nessa situação da experiência real, dessa imersão. Há uma complexidade nesse sentido da modelagem, porque ainda ela estrutura num espaço mais limitado, então isso também acaba sendo um limite da proposta. E de alguma forma, um certo acesso e treinamento para o uso desse equipamento. De toda forma, a motivação, os objetivos são muito claros, a motivação para o desenvolvimento do simulador é bem fundamentada, ela destaca a importância da acessibilidade e da inclusão. E aí eu vou fazer um apontamento sobre no seu texto, logo na introdução, desculpe, há um apontamento ali sobre acessibilidade, é o terceiro parágrafo, e ele coloca, é apontado e fica claro pela leitura que você quer falar sobre acessibilidade no sentido das barreiras físicas, mas a acessibilidade ela tem também outros aspectos além das barreiras físicas. Então, sugiro que ali você, de alguma forma, esclareça um pouco melhor isso. Até nesse sentido também, você cita a norma NBR 9050 e aponta não está errado o dimensionamento de 1,20, contudo, pelo menos na sua apresentação hoje, aparece o ano de 2004, e a norma agora ela é a de 2020, né? Ela foi revisada, tá? Desculpe.
E aí tem outras questões também dentro do escopo do texto, com alguns apontamentos de revisão textual. Eu vi que você fez a apresentação na língua inglesa, e a apresentação inicial também foi na língua inglesa. Contudo, no português, dá uma revisada que tem algumas questões ainda de redação. De toda forma, a revisão bibliográfica, ainda que com essas dificuldades, eu, quando fiz meu mestrado, meu doutorado, também tive dificuldades nessa questão bibliográfica, com um tema totalmente diferente do seu, claro, mas ainda assim você cobriu uma ampla gama de estudos focados efetivamente na realidade virtual. Menos na acessibilidade, no design como um todo, mas bastante dentro da realidade virtual, e isso é entendível por conta do seu objetivo geral e acaba, obviamente, construindo e consolidando o seu objetivo geral. A utilização dessas referências são bastante atualizadas, portanto, é uma integração bastante múltipla o seu trabalho. Volto a dizer, as referências bibliográficas ficaram focadas muito no sentido da tecnologia, mas as tecnologias assistivas, arquitetura, design, são relevantes e importantes, poderiam estar tangenciando, mas, por outro lado, entendo que o direcionamento foi muito para o produto, que é o simulador em si. A metodologia é descrita de forma muito detalhada, sistematizada, há uma clara percepção e cuidado também no sentido de buscar um método, mas principalmente buscar ferramentas de código aberto, permitindo assim que tivesse um produto, um resultado final bastante acessível, viável dentro da solução econômica, viável também na solução de aprendizado, de construção, o que eu acho que é bastante valoroso. Estamos num país onde a realidade virtual é muito distante a realidade de mídia é muito distante, quanto mais a realidade virtual. Então, parabenizo nesse sentido. Os testes de paridade foram bastante... os testes de paridade tanto para o virtual quanto os testes de estudo de caso aplicado são bem planejados, executados. A seleção da sala de aula é interessante, replica também em outros espaços, permite essa replicação. Na questão da concretização dos objetivos geral, o objetivo geral ele é alcançado. Os objetivos específicos, a revisão de literatura, como eu já falei, ela é bastante focada dentro do objeto principal, e isso não é um demérito, ele acaba norteando, né, a sua proposta. E todos os demais objetivos são alcançados na proposta, na consolidação da mesma. Há, portanto, uma integração entre várias disciplinas, ainda que a parte textual não aborde de forma muito concreta essa integração com a arquitetura, com os elementos. Como sugestão de melhoria, num eventual prosseguimento, que eu sei que o senhor vai fazer para os encaminhamentos, né? Num possível doutorado, realmente essa discussão ainda mais crítica das limitações que foram apresentadas agora ao final desse estudo de caso, com as lacunas, inclusive, aprofundando essas lacunas de literatura que são inerentes e necessárias nesse seu processo, que é aprofundando um pouco mais as questões, inclusive, de ergonomia da pessoa em cadeira de roda. Fiquei pensando na minha situação, eu tenho uma autonomia bastante grande, eu tenho um processo de sentar e de me posicionar muito diferente de outras pessoas em cadeira de roda. E todos esses universos diferentes para serem contemplados são muito complexos, obviamente, mas certamente à medida que a VR vai se aprofundando, vão inserindo-se essas questões ergonômicas que são tão importantes e que certamente vão trazer ainda mais valor para a apresentação da realidade virtual. Quanto aos estudos de caso aplicado, no teste de estudo de caso aplicado, esses 15 usuários que participaram da última instância do teste, eles têm resultados
bastante interessantes, vão mostrando ali na tabela que a média de respostas, ela indica uma satisfação bem interessante. Confesso que fiquei muito curiosa de usar também a VR, de entender como seria a minha situação, né? Então, como resultados, eles apresentam-se, portanto, promissores, indicam que as modificações feitas na interface e até mesmo nos algoritmos apresentados melhoraram a usabilidade do simulador lá no último resultado. No entanto, essas análises, elas ainda poderiam ser mais aprofundadas e apresentadas de forma a balancear, inclusive com algumas das suas referências bibliográficas apresentadas que tinham a apresentação lá na revisão de literatura. De toda forma, eu acredito que o simulador e o seu trabalho, ele exemplifica com excelência a inovação da tecnologia, aprofunda também com a sensibilidade ao abordar a questão da acessibilidade arquitetônica no espaço edificado. No âmbito acadêmico, o trabalho é rigorosamente fundamentado, tem uma revisão bibliográfica que, ainda que direcionada, é bastante abrangente, e a metodologia muito aprofundada, o que demonstra a eficácia da aplicabilidade da realidade virtual na simulação de cadeiras de rodas. A proposta, ela destaca-se pela inovação, ao utilizar uma abordagem modular, acessível, de código aberto, permitindo adaptações para uma ampla gama de aplicações, que vão muito além do que o início desse trabalho se propõe. Além disso, tem uma sensibilidade que eu não posso deixar de citar do autor quando se trata das necessidades dessa pessoa com deficiência, o que se torna bastante notável. A aplicação, ela vai também de encontro a promover empatia e uma compreensão mais profunda desses desafios enfrentados pela pessoa com deficiência. Quando a gente integra, portanto, essa tecnologia avançada com uma visão mais inclusiva, eu entendo que você consegue não apenas contribuir significativamente para o design, para a realidade aumentada, para a realidade virtual, mas também para a arquitetura, no sentido também de avançar nas questões de acessibilidade de maneira muito prática e muito impactante, trazendo efetivamente inovação, empatia para a causa da pessoa com deficiência. Eu trouxe ainda, para encerrar, como eu comentei, algumas questões mais pontuais de texto e tudo mais. De toda forma, eu acredito que é importante você fazer uma revisão desse texto, no sentido da versão em português, pensar na continuidade desse trabalho, trazendo e acrescentando mais e mais pessoas com deficiência dentro daquele universo que você cita logo de início no seu trabalho. Faça alguns pequenos ajustes ali no sentido da bibliografia referente à acessibilidade, no sentido de perceber e entender que a acessibilidade, aquela que você trabalha é a acessibilidade arquitetônica, mas não deixe de citar que há outras formas de acessibilidade que não são aprofundadas pelos motivos que não cabem dentro desse processo, mas apresente, mesmo que de forma mais breve, lá logo no início da sua proposta. Eu acho que é extremamente importante. Mas, de toda forma, aqui tocou o meu despertador, que eram os meus 15 minutos, Érico. Eu gostaria de parabenizá-lo pela sua proposta, pelo seu engajamento e pelo resultado final do seu trabalho. Obrigado, professora. Eu concordo nas suas observações. Um ponto quanto a um aprofundamento na área de arquitetura, a gente configura esse último teste, uso de caso, mais como um ensaio mesmo, né? E o meu alcance para a área de arquitetura, design de interior, ele é mínimo. Ele é o básico da literatura destas áreas, né? Eu não sou especialista.
um teste que olharia mais para o resultado do teste, não para caso a ferramenta consegue executar ou não. Ele envolveria, então, profissionais dessa área que não só trazem o problema, como a clareza dos termos, das identificações, de tudo que é referente àquela área. Então, o plano é que no decorrer do doutorado, os pequenos ajustes são feitos na funcionalidade do simulador, mas a nossa ideia é buscar estas diversas áreas de aplicação. E não necessariamente a arquitetura somente, mas áreas como psicologia, esporte, áreas variadas, né? E que concentre-se no fazer da pessoa. Certo? É um pouco menos as normas e um pouco mais o que este indivíduo faz. Né? Essa investigação. Sim, a aplicabilidade, certo? Uhum. Isso. Muito interessante. Eu fiquei... agora, eu vou usar um minutinho aqui só para contar, né, uma experiência própria. Né? Ao adquirir a deficiência, eu fiquei 7 semanas no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. É um hospital de recuperação, uma referência mundial, né, no sentido da recuperação das pessoas com lesão medular. Então, nesse processo de lesão medular, havia ali uma série de inovações que o hospital promovia e uma série de atividades para que as pessoas com deficiência recém-adquirida soubessem primeiro sentar novamente e depois todos os outros encaminhamentos. Então, nós tínhamos treino de cadeira de roda. Então, esse treino de cadeira de roda, fiquei imaginando que para algumas pessoas que estavam lá comigo naquele período, tinham uma dificuldade muito grande para fazer esse treino, porque tinham ali questões psicológicas e tudo mais. Talvez a realidade ela venha para ajudar essas pessoas também nesse processo de reabilitação. Então, você tem aí, por isso, parabenizei muito, porque você tem aí uma gama de possibilidades e que certamente vão auxiliar e muito a pessoa com deficiência. Não é apenas o seu foco, eu sei, ao longo de todo o seu trabalho você apresenta, contudo, aí, obviamente, a minha condição me coloca, né, para falar sobre, acredito que para a pessoa com deficiência, no processo de recuperação, em especial deficiências recém-adquiridas, será extremamente importante o seu trabalho. Como foi, aí vou citar que não é realidade virtual, não é VR, mas quando veio o Wii, né, aquele videogame, os fisioterapeutas usavam muito no processo de recuperação para que as pessoas com mobilidade reduzida nos membros superiores pudessem utilizar para fazer algum exercício físico. E aí, no primeiro momento em que eu peguei seu trabalho, eu fiz analogia nesse sentido, porque realmente vai auxiliar muito no processo de recuperação para pessoas com deficiências recém-adquiridas. Meus parabéns. Então, obrigado, professora. Só um ponto, um dos trabalhos revisados, ele é especial em lesões de medula óssea, e ele trabalha inclinações, o quanto as inclinações podem estar ofendendo essa lesão dessa pessoa. Então, ele é um trabalho com simulador de realidade virtual exatamente neste ponto que você mencionou, interessante. E o levantado desses controles do Wii, eles, da Nintendo, né, eles são pai desses controles que foram integrados na realidade virtual agora em 2015. O pessoal pegou o do Wii e iterou, montou o padrão com eles. Né? Então, eles carregam essa funcionalidade à frente. Né? Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Aline, pelos teus comentários. Certamente a gente tem algumas coisas, né, bem importantes corrigir, principalmente a questão do texto, né, uma coisa que o tempo nos foi alcançando e bem, infelizmente foi o que o Eric conseguiu fazer, mas certo, tem muitas coisas ali que a gente não percebe, né? Porque, claro, a gente está mais focado em determinadas coisas e não percebe esses outros pontos que eu acho que são pontos bem interessantes de olhar para eles agora com mais calma, né, na época do doutorado. Mas valeu, muito obrigado aí pelos seus posicionamentos.
Ok. Continuando, então, agora a gente vai escutar a professora Gisele Merino, né, professora da UDESC, do programa de pós-graduação de InDesign. Muito obrigado, Gisele, aí, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade também. Tá, com a palavra, então. Obrigada, então, professor Alexandre, também. Érico, prazer te rever, né? Trabalhou aí em estágio de docência na minha disciplina e também prazer em conhecer a professora Aline, viu? Os demais presentes na sala também cumprimento. Então, primeiro já, né, parabenizando pelo resultado, né, do que foi desenvolvido no sentido da proposta da ferramenta, né? Eu acho que aí está a grandeza desse conhecimento, né, dessa conexão do que vocês fizeram. Então, assim, não há nem o que questionar com relação aos achados, né, ao ponto que se chegou num período de mestrado, que é um período muito curto, né. Habitualmente a gente entende que às vezes desenvolver uma ferramenta é algo para um doutorado, né, algo de 4 anos, que a gente tem mais tempo para trabalhar. Então, ter feito isso no mestrado, acho que foi assim, um mérito da equipe, né, não só do Érico, mas juntamente, claro, com o professor e possivelmente alguns outros colegas também trabalhando junto. Então, eu parabenizo por essa entrega, viu, Érico? E agora os meus comentários, que serão breves e pontuais, né? A professora Aline foi mais direto a alguns pontos específicos, até pela experiência dela, né? Lidando também com uma cadeira de rodas. Então, a gente vê aí um potencial de uma ferramenta para seguir, né? Eu acho que no mestrado ela mostrou para a gente que tem potencial, né? Eu acho que isso que se chega nesse ponto aqui, né? Não é nem tanto mérito de validar, que até eu vou pedir para você fazer um ajuste, tirar essa palavra do seu documento, tá? Eu acho que colocar aferir, quando a gente for a validar, tá achando que está tendo que validar com N, com tudo isso. Então, não temos validação nesse trabalho, a gente tem aferição, né? Então, você foi a campo, foi testando, foi indo, voltando, o que é perfeitamente o nosso processo de pesquisa, tá, Érico? Então, achei com relação a isso. Eu deixei tudo bem apontado no teu documento, tá? Depois, na devolutiva do e-mail, eu coloco os pontos para vocês, né? Eu acho que a gente faz escolhas, né? Vocês fizeram escolhas, né? E falo com você diretamente, Érico, você fez a escolha de fazer tudo isso funcionar, né? E o próprio documento ficou um pouco de lado. Então, eu percebi que o documento precisa ser trabalhado para a entrega final, tá? Ele não dá para ser entregue do jeito que está, tá? O meu ver, não tá. Ele está faltando coisas, por exemplo, tua revisão bibliográfica tem que estar aqui na íntegra, tá? O teu item que você chama, item 2, capítulo 2, revisão bibliográfica, eu sugiro que você chame ele de referencial teórico, que você insira como primeiro item do teu referencial teórico o panorama dessas pesquisas que você encontrou, esses estudos, traz um quadro para a gente ali, entendeu? Coloca quais foram os estudos, os anos, o que foi achado em cada um, né? Acho que você precisa inserir um tópicozinho, não precisa ser muita coisa, tá? Mas um tópico sobre realidade virtual, um outro subtópico sobre acessibilidade, simulador, precisa ter, tá? Então, não caracteriza um referencial teórico aquilo que você colocou ali. Tá bem escrito, eu entendi, porque o que eu avaliei aqui foi o que você desenvolveu, o projeto da ferramenta, tá? Agora, a gente precisa trabalhar nesse tempo que você vai ter nesse documento de entrega final, tá? Então, ao meu ver, é isso que está pegando agora. Você vai ter capacidade de fazer, não tenho dúvida disso, tá? Não estou nem no mérito da questão, mas o trabalho para formalizar essa entrega de dissertação, né? Lógico que os aprofundamentos serão para doutorado, que você vai vir a fazer, mas esse documento precisa ter um mínimo aqui para a gente entender. As referências estão super incompletas lá no referencial teórico, tá? Eu estou tendo que fazer o papel da vilã aqui, hein? Desculpa. Mas, assim, ó, eu não consegui identificar se era um artigo, se era um site, tá? Tá frágil, então. Precisa colocar referência conforme a BNT, ele não está formatado, então você vai precisar fazer isso agora, tá? Eu entendo sempre como escolhas para defesa. Você trouxe para a gente um material, teve um trabalho, tá? O mestrado está feito, só que o documento não está, tá? Então a gente precisa a preferência pela... Eu não entendi, eu gostaria de saber de você, Érico, por que a preferência da dissertação em inglês?
Certo, professora. Sim, não, em primeiro lugar, sim, tem razão. Essas escolhas, elas aconteceram, né? Priorizar certos alcances ali. E Certo. levou esse Beleza. resultado. Mas a preferência por inglês, todo o material revisado, ele é em inglês, né? Toda a literatura original, todos em inglês. Sim. E alguns desses termos, termos computacionais ou termos da realidade virtual, eu tenho uma dificuldade enorme em encontrar uma contrapartida, Tá. que não significa, assim, escrever uma frase para simbolizar Sim. uma... Então, como a gente já vem caminhando, no mestrado, preservando todos os conteúdos em inglês, Tá. aí a preferência foi por ter feito assim, né? E a Tá. ideia era que o publicado seria o texto em inglês, né? O Tá. texto em português, ele foi mais uma tradução, encontra esses Tá. problemas de Sim, sim. termos, Sim. seria isso. Mas sim, Tá. Esse foi o critério. Uhum. Beleza, tá. Veja, o nosso programa, ele permite, tá? Mas ele pede preferencialmente em português. Eu não vejo sentido de estar em inglês, tá? Não vejo, porque você tem o abstract, você tem as palavras em inglês, né? Agora, a alternativa seria você ter as duas línguas, tá? Se é por causa disso. Eu pesquiso muitas coisas que todas são em inglês, eu também não tenho na tradução ao pé da letra, mas a preferência pela língua portuguesa por causa do programa. Né? Eu entendi assim, falar, quem sabe tem algum orientador de uma língua inglesa, aí justifica, né? Ou porque tem alguém da banca que é de origem inglesa, pode ser justificado. Mas é critério de vocês, tá? Eu pedi a tradução para o português, porque o que eu estou avaliando aqui é o teu documento da tua pesquisa. Eu, pelo conhecimento técnico que eu tenho do inglês para a minha área, para fazer o que eu preciso fazer, ok, mas não para corrigir uma dissertação em inglês, tá? Então, por isso que eu pedi do português, beleza? Seguimos. Veja, o resumo, acho que você pode trabalhar, deixei pontuado ali. O resumo pode chegar até uma página, acho que você tem que vender o teu trabalho nesse resumo, tá? Você escreve bem, viu, Érico? Parabenizo pela tua escrita, né? Eu entendo que tem aqui muito de um trabalho, né? Às vezes a gente tem um perfil muito mais técnico do que um trabalho, né? Para chegar na hora de redigir um trabalho acadêmico, que tem essa cara toda, mas precisa, né? Então, o teu resumo está curtinho, você precisa trazer ali uma contextualização, você precisa trazer a problemática, né? Trazer o teu objetivo geral. Você trouxe, mas está sucinto o teu resumo. Veja, a gente encontra os trabalhos lendo título, palavra-chave e resumo. Então, dá uma caprichada agora, tá? Eu acho que eu estou tecendo esses comentários porque eles vão ficar para você, tá? E você vai ter tempo de fazer essa agora com tranquilidade, fazer essa versãozinha final para entrega, tá? Eu acho bem importante. Teu capítulo 1, muito interessante ali a tua motivação. Eu sugeri ainda você trazer o item junto da motivação justificativa, porque a motivação tem muito a ver com motivação pessoal, né? E a justificativa tem outros desdobramentos, então acho que inserir. O objetivo geral, a prof sugeriu ali, depois, lógico, tudo ponderado pelo teu orientador, né? Aqui é o meu olhar, mas teu objetivo geral é sugerir você propor uma ferramenta, tá? Essa pesquisa, né? E também padronizar no teu trabalho, ao invés de trabalho, colocar pesquisa em tudo, tá? Não é um trabalho, é uma pesquisa. Então, o objetivo geral dessa pesquisa, né, é propor uma ferramenta. Porque, veja, você botou pesquisar, desenvolver, validar e testar. Tudo isso está dentro da tua entrega. Eu quero saber, ao final dessa tua entrega, o que você está entregando com a tua dissertação? Eu estou entregando uma ferramenta em que eu testei e, tem muito potencial, tá? Então, eu vejo que a tua entrega final é a ferramenta, tá bom? Teu capítulo 2 ali eu já comentei, que eu acredito que deveria iniciar pela revisão, esses teus achados, um quadro síntese, traz figuras para te ajudar também nesse processo, né? Teus procedimentos metodológicos, eu senti falta de você trazer a caracterização da pesquisa, né? Então, a gente tem uma pesquisa que é de natureza aplicada, né? De objetivo exploratório descritiva, tem que estar tudo isso escrito, tá? Deixei ali sinalizado também. E uma figura síntese com as etapas que foram feitas na sequência que você pensou a pesquisa, tá? Então, isso também ajuda bastante aqui o leitor. De igual forma, deixar evidente os teus critérios de escolha. Veja,
também senti falta de você trazer para a gente um pouco para quem que essa ferramenta foi pensada, para que tipos de uso, né? Que profissional vai usar essa ferramenta? Tá? Então, também precisaria estar melhor explicado. E aí você traz ali a tua... Eu senti muito assim, o projeto aqui dentro, mas eu não visualizei ele com a cara de dissertação. Então, agora vai precisar dar essa cara de dissertação, viu? A gente tem bons trabalhos aí, inclusive os orientados pelo professor Alexandre, que você pode pegar e colocar no paralelo para ver como que tem que fazer ali com os índices, tá? Né? Com os itens, né? E o teu resultado de discussão também, ele deve vir na mesma sequência que você colocou as etapas que você fez na metodologia, né? Então, aqui você já entra direto com os testes, né? Mas, na verdade, caberia uma etapa do desenvolvimento mesmo, mostrar como é que foi esse desenvolvimento, né? Então, os procedimentos metodológicos é um capítulo muito simples, onde a gente diz o que foi feito e como foi feito, só. Não é para ficar explicando demais. Quando a gente começa a explicar demais, já é resultado, tá? Então, aqui, resultados de discussão é trazer na mesma ordem. Então, primeiro foi feito o desenvolvimento da ferramenta, depois foi feito o primeiro teste, depois o segundo teste, né? Então, acho que isso é bem importante ficar, né? E, veja, você termina esse teu capítulo 4 de resultado de discussão com um quadro aqui, né? Uma informação, uma tabela, e não tem um parágrafo que finaliza, né? Então, assim, faltou ter a fonte, né? As legendas, você só traz as legendas das figuras ou dos quadros, mas não tem a fonte, tem que colocar, né? A fonte é o autor, né? Você também tem um item ali que eu sinalizei, que você traz esse artigo técnico, então você trouxe informações desse teu artigo que você publicou? Teve? Eu sinalizei aqui, ó. Deixa eu ver onde é que ele Oi, tá. professora, você diz o último no final? Porque você diz aqui, esse artigo técnico... Deixa eu ver onde é que tá aqui. Aqui, na verdade, no final da tua conclusão, você põe esse breve artigo técnico. Tá, então esse foi da tua publicação. Então, veja, não foi do artigo, você tem que trazer o texto escrito correto para cá. Tá? O último tópicozinho da tua conclusão, você diz um breve artigo técnico sobre o desenvolvimento e os testes foi apresentado, né? Tá, legal. Mas aqui a gente está falando da conclusão. A conclusão, ela tem que amarrar junto com a introdução. Então, aquilo que era problema, como é que foi, né? O objetivo que foi propor a ferramenta foi alcançado, o método que você escolheu, como é que foi, tá? E deixar apontado tudo isso. A professora estava falando ali, né, nesse finalzinho, sobre a questão das deficiências recém-adquiridas, né? Eu trabalho muito com grupos de terapeutas ocupacionais, mais na parte de produto e na parte de inclusão laboral, viu, professora Aline? Eu trabalho muito com as TOs, então eu fiquei também imaginando, né, o quanto que essa ferramenta pode estar auxiliando esses profissionais que também fazem, né, o treinamento e a orientação, né? E bem como você já deve também estar bem acostumado nesse meio. Então, assim, o potencial, viu, Érico, é gigante, e professor Alexandre, do que vocês desenvolveram, né? Eu acho que aqui essa dissertação fica para a gente, assim, como apontando muitas promessas, né? Para ajudar a ter vários envolvidos, né? Eu fiquei pensando aqui, quem são esses envolvidos, né? Tem a pessoa que faz uso da cadeira de roda, tem os profissionais que vão se utilizar, quem vai se utilizar, tá? Então, tudo isso... Para mim aqui travou. Professora Gisele travou. Sim, também. Oi, Já tinha voltou travado, agora. né? Voltou. Travou o último minuto. Voltou? Voltou, beleza, já estou terminando aqui, tá? E por fim, então, as tuas referências ali, tá, Érico? Dá uma revisada boa, colocar no formato ABNT, né? Aqui marcam 41 referências que você se utilizou,
Se você realmente incluir aqui as suas revisões bibliográficas, acho que essas revisões, esse número vai aumentar, o que é bem positivo, né? Tem muitas aqui que eu coloquei, que eu fui pegar e não consegui acessar porque elas estavam incompletas, então é esse trabalho final agora que você vai ter esse tempo, né, para deixar ele mais redondinho o documento, essa entrega, e dar sequência aí para o doutorado, aí sim, com 4 anos, para vocês poderem fazer um excelente trabalho, né, quem sabe aí trazendo a professora Aline para dentro desse processo, né, e que é muito importante, lógico, né, esses vários usuários também, né, esse potencial. Eu teria várias coisas outras para comentar, desde a questão da usabilidade, que a gente trabalha muito, os testes de usabilidade, tempo de aprendizagem, tudo isso, mas que, assim, ó, o que você fez já demonstrou que tem um potencial, entendeu? Então, eu não estou nem questionando o mérito aqui, porque isso aí você vai ter que trabalhar muito para o doutorado, vai ter muita oportunidade, eu vejo como coisas positivas, né? A questão agora realmente é só agora dar essa configurada nesse documento para que ele fique realmente com o peso de uma dissertação, tá? E que ele saia um pouco dessa característica de projeto, né? E que ganhe esse corpo de dissertação. E aí eu fico sempre super à disposição para ajudar vocês no que precisarem, tá? Obrigada aí pela oportunidade, pelo carinho do convite, Érico, viu? Uma conquista, e professor Aníbal também pela oportunidade de estar nesta banca, tá? Tá certo. Obrigado, professora. Concordo. Sim, ele tem o trabalho tem uns pontos altos e uns pontos baixos, e esses pontos baixos realmente têm de ser atendidos. Obrigado pela crítica. Obrigado. Vocês se perceberam, né? Até a data de entrega do documento foi uma data bem além do que deveria ser e tal. E né, dentro de todo esse desenvolvimento do trabalho, né, do trabalho do Érico, em diferentes partes, né, ele faz a modelagem, ele faz a gente conseguiu os óculos, né, conseguimos escrever o artigo, foi bem e tal, mas, como tudo, ele tem um problema, né, que é o prazo, né, aí o prazo se vence e eu não consigo nem dar uma olhada, né, poxa, já não tem corrigir de fato, mas a consequência é essa, né? Se a gente não se organiza no tempo, vai ela e nem porque tenha sido uma coisa muito boa, você não consegue expressar aquilo de uma um ponto que que era que o beneficiário, né? Isso é uma coisa que a gente sempre se discutia aqui, né? A gente conversou um monte, porque se a gente percebe, né, na minha cabeça que lá no final ele vai ter um ambiente melhor onde se locomover, ou seja o que seja o teste que vai ser feito. Mas nesse caminho, você tem o beneficiário que é o arquiteto, porque ele vai ter uma ferramenta para poder utilizar as coisas e poder definir o que é melhor. Mas nesse mesmo caminho, você tem o beneficiário, que são as pessoas que fazem os testes, né? Porque eles estão fazendo testes e, de acordo com a informação deles, é que a gente está afinando a ferramenta para poder entregar a ferramenta, né, para o arquiteto depois utilizar. Só que o que acontece, né? Meio que é uma ferramenta para gerar uma ferramenta, porque aqui a gente fez um exemplo de movimentação dentro de uma sala, mas de repente é uma movimentação dentro de um shopping. Então eu fico imaginando, o arquiteto te dá um modelo do shopping, você pega aquilo ali e coloca os índices que o arquiteto achar interessante. Olha, para mim é interessante, não sei, a distância, o tempo, quantas vezes a pessoa colide, quantas braçadas ele dá, quando o índice vai depender, né, do arquiteto, talvez, de uma pessoa especialista em saúde e tal, para que depois esse pacote ali seja um produto para que seja utilizado no projeto de shoppings. Aí eu coloco o modelo do shopping, mas é isso aí, o texto ele tem que certamente ser acertado. Bem, infelizmente, para acabar de completar, então, o Érico tinha um prazo para fazer a sua defesa de mestrado, que era a semana que vem, só que
né, pela resolução do PPG Design, porém, as matrículas na UDESC somente vão até hoje. Até hoje, então, ele tinha que fazer isso hoje, mas o prazo estava feito para depois. Para mim, travou aqui. Travou aqui para mim também. Travou? É. Alexandre está congelado. O Érico está Tá. vindo em pedaços. Aqui Que parece vem que tá indo. atrás aí nessa questão da Eu realidade também? virtual. Também está meio travado, Érico. Tô Talvez vocês tirem a vendo ali imagem, né? A rede no SEAT está precisando de melhorias. Nossa. Marcelo, e ainda que o Marcelo não é. Um upgrade, Oi? né? Não é. 2, 3. Voltou. 2, 3. Agora voltou, Alexandre. Opa. Marcelo, tá me escutando, Marcelo? Agora sim. Opa, tô aqui. 1, 2, 3. Estou Tá ouvindo. escutando? Opa. Vocês estão me escutando, Gisele e Aline? Sim, talvez tirar a câmera também de vocês. Ok. Perfeito, eu vou tirar a câmera aqui para ficar um pouco mais rápido, talvez. Bem, eu só queria pedir licença, né, para os membros da banca, aí para a Gisele e para a Aline, como tal, o professor Marcelo aqui, que é o nosso professor lá em Joinville de realidade virtual. Marcelo, se tiveres algum comentário para fazer, fique à vontade também, o tempo é teu. Obrigado, Alexandre. Vou rapidissimamente só fazer alguns comentários, algumas sugestões que talvez sejam úteis aí para a continuidade do trabalho do Eric. Primeiro, parabenizar, né? Ter um artigo, melhor artigo curto lá do SVR já é uma distinção, mostra a importância da área e do trabalho, a aplicabilidade do trabalho. Então, parabenizar por isso. Tem uma área que a gente trabalha bastante aqui em Joinville, que é a parte de Game Analytics. E eu acho que pode ser uma coisa interessante para vocês, né? Desenvolver alguma coisa como Virtual Reality Analytics, alguma coisa nesse sentido. Porque essa busca de ter uma métrica, né, da mobilidade, métrica do uso do equipamento e tudo mais, ela, em vez de ter um único índice, né, pode até ter um único índice, mas quando a gente entra na área de analytics, a gente vê que tem vários indicadores que podem ser utilizados. Então, o tempo, vocês comentaram o tempo, né, mas o tempo não o tempo global, o tempo para etapas, metas intermediárias, direções, mudança de direções, quantidade de mudança de direções, enfim, a forma como a pessoa interage com o sistema compõe o que a gente chama de analytics, né? A gente divide todo o problema em vários indicadores. E talvez a pessoa tenha um bom desempenho num indicador, mas ele possa ter um desempenho ruim em outro indicador. Isso indica, né, certamente que alguma parte do sistema pode ser melhorada, ou aquela pessoa tem alguma necessidade que pode ser cognitiva, pode ser motora, diferenciada. Então, fica aí como sugestão de conhecerem um pouquinho a área de analytics, game analytics, learning analytics, que pode trazer alguns insights para o trabalho futuro, principalmente que vocês estão numa área bem exploratória, né, sugerindo coisas assim bem amplas, pode tirar alguma inspiração, até porque eu senti que muitos dos movimentos ali, eles não pode ter uma solução única, às vezes não tem como ter uma solução única de deslocamento, né? Eu vi ali que pelas mesas, pelas cadeiras, vocês fizeram uma trajetória pela esquerda, mas a pessoa poderia ter ido pela direita. Então, a diferença de percurso em relação ao percurso prescrito pode ser muito grande, mas a pessoa pode estar ainda fazendo uma movimentação bastante econômica, bastante eficiente. Então, o deslocamento é a distância, a diferença em relação ao ótimo pode ser outra, mas talvez não sejam únicas, podem ser, repito, várias métricas que podem sair dessa exploração.
E aqui entra uma coisa que a professora Aline comentou também, que eu acho que muito pertinente, né? De relacionar isso, de considerar isso dentro da deficiência, né? Uma deficiência adquirida ou uma deficiência congênita já dão dois perfis completamente diferentes de usuário, de como que ele usa, né, o equipamento da cadeira de roda. E ainda tem o tipo de lesão, né, o nível de acometimento motor, né, se for uma paralisia cerebral, já tem problemas no resto do corpo. Então, isso tudo deve ser parte do processo de análise, ele não pode ser dissociado da pessoa, né? Então, vai dar um número, mas olha, esse número, para esse grupo de pessoas, está muito bom. Talvez para um outro grupo de pessoas, talvez não seja. Então, eu não vejo essa análise dissociada dessa caracterização do respondente ou do grupo de respondentes, né? E também a professora Aline colocou uma coisa que eu acho que é fantástica, principalmente em realidade virtual, é um dos grandes potenciais da realidade virtual, é de servir como uma forma de ambiente de treinamento, né? Então, se existe esse tipo de coisa sistematizado dentro de hospitais, dentro de instituições, por que não entender, estudar e conversar com o pessoal, né? O que é feito nesse treinamento? Como que é feito esse treinamento? De que forma? Para quê? Quais são os estágios evolutivos? E, de alguma forma, analisar isso, talvez incorporar isso como um produto, talvez, né? Para hospitais e tudo mais. Veja que a pessoa que está passando pelo processo de transição da lesão para virar cadeirante, ela está limitada ao espaço, normalmente, do quarto, do corredor, do hospital. E a realidade virtual pode trazer a possibilidade de ela visitar espaços abertos, né, supostamente abertos, que pode, inclusive, ter uma repercussão na autoestima, do ponto de vista psicológico, para ajudar, inclusive, a própria recuperação, né? Então, tem um potencial muito grande da realidade virtual que pode ser explorado, repito, tanto na ambientação do processo de treinamento, que é a segunda parte que a professora Aline falou, quanto no detalhamento das variáveis envolvidas no processo da locomoção, né? No foco da locomoção. Então, ficam aí sugestões para refletir. Eu acho que o trabalho está muito interessante, tem muito promissor, né? E coloco à disposição aqui, Joinville, nós temos 4 quests e 2 quest 3. Então, se quiserem utilizar alguma coisa da nossa infraestrutura ou fazer testes com pessoas aqui em Joinville, sejam eles cadeirantes ou não, de repente, para fazer análises comparativas, reitero a disponibilidade que eu já tinha feito antes, né? Conversas que nós tivemos ao longo do trabalho. Então, parabéns, Érico, parabéns, Alexandre, e parabéns às minhas colegas aí pelas excelentes contribuições. Devolvo para o Alexandre. Tá certo, Marcelo. Valeu, obrigado. Realmente são uns pontos interessantes aí que a gente tem que dar uma analisada. É bastante coisa, né? Bastante aplicação que pode acontecer, né? Mas tá certo, então. Eu vou dar finalmente uns 5 minutinhos pro Érico apresentar um vídeo que ele tem ali que ele queria apresentar. E aí, então, a gente já fecha esta parte da nossa reunião aqui hoje. Olá, professores, voltei. Estava com problemas na conexão aqui. Certo, Marcelo, professor Marcelo, obrigado pelas sugestões. Esse ponto do analítico e da construção, lidar com esses múltiplos índices, múltiplos detalhes que justificam algo ou não, isso é um ponto que iremos buscar explorar. Agradeço a sugestão, que eu trago para vocês. Deixa eu dividir a tela. Um minuto.
Então, espero que vocês consigam visualizar o que... Sistema de som. Agora acho que entra. Certo. O que eu gostaria de compartilhar com vocês são dois pontos. O primeiro, eu vou deixar aqui rodando, ele é referente a que vocês estão vendo, conseguem visualizar. Entre os dados que a gente conseguimos gerar na simulação, os dados são plenos, né? Um deles que geramos é a perspectiva da pessoa que usa a realidade virtual. E essa perspectiva registrada, ela tem um valor de dado objetivo, né? Interessante como, em certos casos, encontramos a resposta nessa direção, a atenção da pessoa, o ponto que ela observa, o foco, o momento que a interface não responde. Como o professor Marcelo comentou. E esse é um ponto importante, né? Poder examinar, estudar a perspectiva do que essa pessoa vê. E, em segunda instância, você pode até se colocar dentro dessa perspectiva, né? Por via do capacete. Então, isso aqui tem um potencial de uso, temos ainda a explorar e examinar. Esse aqui é um dos nossos candidatos executando uma das tarefas do caso de uso, do use case. O segundo vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês é um pouco do resumo. Ele passa por elementos do trabalho todo. Ele passa por elementos do trabalho no geral e ele ajuda um pouco melhor a compreensão do que se busca fazer, né? Aquela questão colocada anteriormente quanto ao usuário, beneficiário, essa é uma questão complexa que, dependendo da aplicação que se busca, seja um serviço, não necessariamente uma ciência, mas um serviço, um comércio, essa relação cliente, o desenvolvedor, essa relação ela se torna... É possível, é uma ferramenta de múltiplos usuários, né? Dependendo da proposta que se aplica, ela tem o beneficiário vai se encontrar mais num ponto, menos no outro. Conforme o professor Aníbal colocou, né? O nosso objetivo final, ele está na investigação, no entendimento do usuário de cadeira de rodas e da integração disso no mundo, né? Mas no caminho, este usuário final pode ser o arquiteto, ele pode ser um treinador de esporte, ele pode ser um professor, pode ser um comerciante, um cientista, tem toda essa variação. Ótimo, viu, Érico? Eu entendo, mas assim, em se tratando de fatores humanos, a gente é obrigada a ter esses usuários, entendeu? Esses envolvidos no processo, né? Então, a gente pode ter diversos, digamos, pessoas que vão se beneficiar disso, né? A gente consegue ter essa visualização, então, assim, para doutorado, é bem legal que você traga essa oportunidade. Você vai ter que delimitar para partir de uma situação, né? Eu acho que não é algo para você fazer até futuro, de fazer algo que seja assim abrangente, né? Você tem que fazer uma coisa que funcione muito bem e no final do teu doutorado deixando indicativo de que, né, ele tem potencial de se aplicar a outras realidades, né? Certo. Então, assim, eu acho que a conexão com o PPG Design, né, que também foi um item que ficou faltando de você colocar essa aderência ao programa, é justamente porque a gente tem que pensar em projetar, né, o que a gente está trazendo de solução pensando no ser humano, né? Então, a gente tem vários atores, né, e que devem ser considerados nesse processo. Então, a depender do projeto, né, você vai ter que colocar quem seriam essas pessoas, tá? Então, isso é bem legal ficar apontado para futuro, tá? Essa é a contribuição, principalmente falando da parte ergonômica, né? Tá? Porque a gente sempre vai ter usuários experientes e inexperientes, né? Em situações diversas. Tá bom? Tá certo. Muito bem. Então tá certo. De acordo então aqui com a nossa programação, a gente vai uns 5 minutos, algo assim, nos reunir em privado somente com a banda.
para fechar a avaliação, né, da dissertação do Érico, e depois, então, a gente volta aqui. Eu acho que a forma mais simples a gente fazer isso aqui é o pessoal, para não ter que abrir uma nova sala aqui, deixar esta sala aqui, eu dou até uma pausada, eu vou pausar aqui para o sinal a gravação. Opa! E aí eu vou pedir para o pessoal que